1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ensinadas pelo Espírito, pulei aqui. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não sei se você já teve essa crise, mas eu ali nos 16 anos, quando eu comecei a estudar a Bíblia por mim mesmo, uma das crises que eu tive foi em ler o livro de Atos. A gente está fazendo aqui uma conferência chamada Sobrenatural, mas a realidade, eu sei que você vai concordar comigo, é que quando a gente olha para as Escrituras, a verdade é que o normal de todo cristão deveria ser ter uma vida sobrenatural. Eu lembro que esses dias eu publiquei uma mensagem no YouTube e eu falei sobre vezes que Deus falou comigo e alguém entrou e fez um comentário assim: esses caras, quando Deus fica falando toda hora com ele, eu desconfio. Eu falei: amigo, o Deus da minha Bíblia é um Deus que fala aos homens. Aí se você não acredita que Deus fala com você, o problema é seu. Eu ouço Deus. Então a real é que o sobrenatural deveria ser algo normal na nossa vida. E uma crise que eu entrei foi ler no livro de Atos tudo que Deus fazia, os milagres, libertação. Eu não sei se já teve a oportunidade de expulsar um demônio, mas irmão, é legal demais. Quem já curtiu expulsar um demônio? Irmão, é da hora, dá uma autoridade, o cara sai. Então é muito bom. Agora eu olhava para tudo aquilo e entrei numa crise falando: Deus, o teu espírito não mudou. E por que a gente algumas vezes não vive essas coisas, pelo menos não no nível que esses homens pareciam viver? E essa foi uma pergunta que eu fiz por muito tempo para Deus. Eu nasci num lar cristão, eu fui inclusive aos 13 anos de idade, se eu não me engano, ou 12 anos, batizado aqui. Fui batizado aqui na primeira igreja. E eu tive um afastamento. Eu ali dos 13 para os 14, até os 15 para 16, eu tive um esfriamento espiritual. Eu costumo dizer que eu tive uma tentativa frustrada de me desviar, porque eu tentei me desviar com força. Mas, irmão, eu tinha muito temor de Deus. E a real é que eu não consegui ficar muito longe de Deus. Mas ali com 15 para 16 anos, eu voltei para a igreja e eu voltei apaixonado. Eu queria tanto Deus, eu queria estar tanto na igreja, que eu me ofereci para servir as velhinhas num culto de senhoras que tinha, ajudar a montar o som para poder ficar dentro da igreja. É verdade, irmão. Queimando por Jesus. E uma das coisas que eu comecei a buscar ali com 15, 16 anos, era o batismo no Espírito Santo. Eu não tinha sido batizado ainda. Eu tinha já passado por igrejas tradicionais e às vezes isso traz um bloqueio, mas eu queria o Espírito Santo, irmão, tudo que tinha que era do Espírito Santo eu ia. E eu ia em vigília, eu ia em roda de oração, e pedia para as pessoas botarem a mão em mim, e alguém me falava assim: não, você tem que abrir a boca. Eu ficava de boca aberta esperando Deus encher, e me falaram: não, você tem que ficar falando aleluia, 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 que uma hora a língua enrola e vai. Irmão, fiz tudo isso. Eu ia em reunião de oração, vigília, os caras botavam a mão em mim, eu caía. Quando eu não caía, eu me jogava, falava: Deus, vem em mim que eu estou facinho. Então, irmão, fiz tudo. E chegou uma hora que isso começou a me frustrar. Eu falei: Deus, por que eu quero tanto o Espírito Santo e isso não vem? E eu comecei a achar algumas desculpas. E eu lembro que um dia a gente estava num período de oração na igreja, o pastor emprestava a chave para a gente orar. E era assim, eu acho que perto de uma meia-noite eu estava indo para casa, eu encontrei o irmão de um amigo meu, que depois ficou muito amigo. Ele inclusive frequentava aqui a primeira também. E eu lembro que eu encontrei ele no meio do caminho, ele falou: você é amigo do meu irmão? Eu falei: é. E eu comecei a contar dos testemunhos, aquilo que eu estava vivendo em Deus, e como eu estava apaixonado, e fui falando e contando testemunho, e ele falou para mim assim: o Espírito Santo você já recebeu? Eu pensei:
Logo o Espírito Santo, o cara tem que perguntar. Mas eu tinha uma resposta pronta. Eu falei, cara, veja bem, eu acho que não é a vontade de Deus. Porque eu tenho orado, caí, me joguei. E não fui batizado no Espírito Santo ainda. E ele era um cara meio rústico, para não falar grosseiro. E quando eu falei isso, ele foi grosso comigo. Parecia que ele se assustou. Ele falou, cara, como assim? Ele falou, você foi gerado para ser o templo do Espírito Santo. Deus te criou para isso, para habitar dentro de você. Ele falou, tem algumas coisas que a gente não sabe qual é a vontade de Deus, mas aquilo que está declarado na Bíblia, você é templo, você foi gerado para isso. Cara, como que Deus não vai querer que você receba o Espírito Santo? Você está louco? E eu lembro que na hora eu fiquei meio envergonhado, não sabia o que dizer, mas aquilo mexeu com meus brios. Eu estava assim, acho que uns 4 quilômetros de casa, e eu fui correndo. Isso foi assim uns 20 e tantos quilos atrás. Dava para correr. E eu lembro que eu cheguei na casa dos meus pais, e a gente morava numa casa antiga de madeira, e tinha um sótão, né, tipo um ático assim. Meu quarto era lá. E eu lembro que eu fui nos discos de vinil do meu pai, na época, você não sabe o que é, bota no Google. E peguei a coisa que tinha mais parecida com louvor, assim, eu não vou falar o que é, porque senão você vai rir de mim. E eu lembro que eu entrei no quarto, eu coloquei lá e eu falei, Deus, o negócio é o seguinte. Falei, agora eu descobri que esse negócio é para mim, eu vou ser batizado hoje, e eu não saio desse quarto aqui enquanto eu não for batizado. E comecei a orar, e falava, e orava, e Deus, vem em mim, Deus, me enche do teu Espírito, eu quero ser batizado no Espírito Santo. E eu falava, Deus, eu não saio daqui enquanto eu não for batizado. Por dentro eu pensava assim, puxa, mas se eu não for batizado, uma hora eu vou ter que sair, né? Mas eu tentava enganar Deus, falava, Deus, eu não saio não, não vou sair daqui até... E cara, e foi passando 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 minutos, eu já estava assim, Deus, vem Deus. E aí eu me animava e começava a orar de volta, e lá pelas tantas da madrugada, eu fui batizado no Espírito Santo, sozinho, em casa, dentro do meu quarto. Irmão, falei em línguas, falei em outras línguas, mandei churra, já de língua estranha, cantei em línguas, desci para baixo, acordei meus pais falando em línguas, e fiquei horas assim. Eu lembro que eu fui dormir, você vê o que é a inocência, né? Eu amo a simplicidade da fé. E aí quando eu fui deitar, eu falei, meu Deus, e se eu acordo e não falo em línguas mais? Aí levantei e comecei a falar de volta. Agora, quando eu olho para isso, eu pergunto para você, o Espírito Santo mudou naquela noite? É claro que ele não mudou. Quem mudou? Eu. E o que Deus falou para mim é que se eu não vivia o que aqueles homens, o que aqueles discípulos viveram em Atos, é porque talvez esses homens deram uma resposta para Deus que eu não estava dando. E eu tenho aprendido que nós caminhamos em cima da revelação que nós temos. Então, quando a revelação de que o Espírito Santo era realmente para mim, e era minha função buscar aquilo, quando a revelação disso veio, o Espírito Santo tomou um outro lugar na minha vida, eu insisti até alcançar. Agora, o que eu quero mostrar para você nessa noite, é justamente isso, que nós caminhamos em cima da revelação que nós temos. Então, quanto mais revelação nós temos da pessoa do Espírito Santo, do sobrenatural, mais espirituais nós seremos, e de forma mais sobrenatural nós vamos andar. A Suelen falou aqui sobre Davi, como ele dançou em torno da arca, e esse é um dos textos que mexe muito comigo. Davi com certeza é uma das figuras mais incríveis do Antigo Testamento, mas um dos textos que mais mexe comigo, está em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que diz que no dia em que Davi foi ungido na casa do seu pai, pelo profeta Samuel, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Abra comigo lá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Você consegue entender que quando a Bíblia fala que o Espírito se apossou, ele está dizendo que o Espírito tomou posse, ele está dizendo que o Espírito de Deus possuiu a Davi. Você acha que essa palavra é muito forte?
A palavra original hebraica, aqui traduzida como possuiu, é a palavra tsalash, que é exatamente a mesma palavra que é usada, se eu não me engano, em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, para dizer que Saul era possuído por espíritos malignos. Então o que a Bíblia está dizendo aqui é que o Espírito de Deus possuiu a Davi. Agora, querido, a gente sabe muito bem que o Espírito é sujeito ao profeta. Quem sabe que o Espírito é sujeito ao profeta aí? Levanta a mão. Agora, o que nós sabemos sobre sermos possuídos pelo Espírito Santo? Me trouxe um choque entender esse texto. Agora, será que a Bíblia diz mesmo que o Espírito Santo de Deus é sujeito ao profeta? Vá comigo para esse texto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32. Abriu lá comigo? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. O que o texto diz? Ele diz assim: os espíritos. Você consegue perceber que não é plural, não é o espírito, mas é os espíritos? E você consegue ver que não é espírito com letra maiúscula, mas é espíritos com letra minúscula? E você consegue perceber que ele não está falando do Espírito de Deus, mas ele diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Eu quero te dizer que muito tempo a igreja usou isso para tentar controlar uma ação do Espírito Santo, mas esse texto não está dizendo para mim e para você que o Espírito Santo precisa ser controlado. Esse texto está dizendo que os espíritos dos profetas precisam ser controlados, e isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Isso quer dizer que quando alguém se levanta num culto e esse cara de repente quer começar a profetizar em cima do pastor que está pregando e atrapalhar o culto, isso não significa que o Espírito Santo está sendo mal controlado, mas está dizendo que esse cara não está controlando seu próprio espírito, a sua própria alma, talvez querendo se mostrar um dom, querendo aparecer, e isso não tem nada a ver com o Espírito de Deus. Eu vou fazer uma coisa que eu preciso fazer isso. Vem aqui, Carlinhos. Venha. Eu acho que você tem cara de Espírito Santo. Fica aqui, ó. Fica aqui. Aqui, pode ficar aí. Imagina a gente está aqui e a gente está orando. Senhor, meu Deus, a gente vai começar a conferência hoje, Deus, a gente vai falar sobre o sobrenatural. Espírito Santo, venha nesse lugar, tenha liberdade, nós queremos que o Senhor mova nesse lugar. E de repente, quem eu vejo que chegou? O Espírito Santo. Eu falo, Espírito Santo, você veio, Espírito Santo. A gente queria tanto que você viesse, a gente está muito feliz, a gente quer ver o pau fechar aqui, a gente quer que você tenha liberdade, Espírito Santo. Mas só antes da gente começar, eu queria te falar uma coisa com você. Ó, Espírito Santo, não me leva a mal, a gente quer que você tenha liberdade, mas antes da gente começar, eu gostaria de te ensinar algumas coisas sobre ordem e decência. O que você acha disso? Obrigado. Você acha que faz sentido isso, querido? Você acha que eu e você, a gente tem alguma coisa para ensinar para o Espírito Santo sobre ordem? Ou eu, voltando, hoje o meu discipulador é o Dan Duque, falando para o Dan, e daí, pois é, Dan, fui lá na quadrangular e foi muito especial, mas só uma hora o Espírito Santo ficou descontrolado, mas daí eu sujeitei o Espírito Santo à minha vontade, o culto foi beleza. Querido, será que eu e você, nós temos alguma coisa a ensinar ao Espírito Santo? Eu quero dizer para você, eu não quero sujeitar o Espírito Santo a mim, ao contrário, eu quero me sujeitar a Ele. Eu quero que o Espírito Santo venha e dane-se o que eu programei, o que eu queria falar, qual foi a minha vontade, a minha oração, vez após vez, quando eu subo num púlpito para pregar, é: Deus, esse povo é seu, essa igreja é sua, essa conferência é sua, e o que eu te peço, por favor, não me deixe atrapalhar o que o Senhor quer fazer. Você sabe que o maior avivamento da história, depois de Atos dos Apóstolos, é o avivamento que aconteceu no país de Gales, no finalzinho ali de 1800 para o começo de 1900. E o que aconteceu nesse lugar é incrível. Os biógrafos contam de pessoas caindo endemoniadas nas ruas, pessoas sendo curadas. Eles falam de pessoas indo no bar e chorando na frente da bebida e não
conseguindo beber sem ninguém pregar. Aquela foi uma das maiores campanhas do time de rugby da região, que é o principal esporte, e os estádios estavam vazios, porque as pessoas não queriam ir para aqueles lugares. Então foi um avivamento incrível, e quem Deus usou para começar o avivamento nesse lugar foi um jovem minerador de carvão chamado Evan Roberts. Esse cara começou a fazer reuniões dentro da mina de carvão, com operários, com gente simples, pobre, e um grande avivamento aconteceu no país de Gales. E os biógrafos do Evan Roberts dizem que ele costumava fazer uma oração repetida muitas e muitas e muitas vezes, e ele dizia: Espírito Santo, dobra-me, Espírito Santo, vença-me, Espírito Santo, me dobre, Espírito Santo, me vença. Agora nós temos uma tendência natural, querido, de tentar colocar Deus dentro de uma caixinha de sapato e dizer: olha, Deus age desse jeito, Deus não age daquele. Esse foi um dos grandes conflitos da minha vida. Eu sempre gostei de estudar a Bíblia, e eu achava num tempo que eu tinha resposta para tudo, até Deus vir bagunçar todas as coisas. E eu consegui perceber que Deus não era do tamanho da minha experiência. Sabe que existe uma coisa na igreja, que a gente espiritualiza uma coisa que é carnal. E quando você vê alguma manifestação do Espírito Santo que você não entende, agora as pessoas costumam, com um ar de muita espiritualidade, dizer assim: não sinto paz. E parece que isso resolve todas as coisas. Agora é claro que o Espírito Santo ele nunca vai contra a palavra de Deus. O Espírito e a palavra concordam. Agora, fora disso, Deus é criativo, Deus é inovador e Deus é surpreendente. Agora, muitas vezes a imagem que a gente tem é: quem é Deus? Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Quem é Jesus? Jesus é o meu amigo, é o meu Salvador, aquele que morreu na cruz por mim. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma brisa suave que faz o meu braço arrupiar no culto. Agora nós vamos caminhar em cima da revelação que nós temos. E a minha pergunta mais uma vez é: o que nós sabemos, queridos, sobre ser possuídos pelo Espírito? Talvez você esteja perguntando aí no seu coração agora: tá, pastor, mas você acha que o Espírito Santo pode mesmo possuir alguém contra a vontade dele? Querido, eu acredito eu entendo biblicamente que o Espírito Santo, ele escolhe agir em parceria conosco. Agora o Espírito Santo, ele é Deus, e como Deus, ele é soberano, e ele age como e quando quer. Tá, mas a minha pergunta é: o Espírito Santo pode possuir alguém? Vamos para a Bíblia. Eu quero que você abra comigo em 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Abre aí e olha para mim aqui um pouquinho. 1 Samuel capítulo 19, versículo 18. Agora, qual era a situação aqui? Você conhece a história: Davi mata Golias, ele é exaltado, o rei leva ele para morar dentro do palácio. Saul começa a ficar com inveja de Davi, e aí ele fica endemoniado, dá vontade de botar a mão na cabeça dele e falar: sai, Saul, deixa o capeta em paz, que tinha mais capeta que Saul já uma hora lá. Ele tenta matar Davi, pregar uma lança no peito dele, e Davi tem que fugir. E quando Davi foge, ele vai para uma cidade chamada Ramá, que era onde os profetas ficavam. E algum filisteu miserável chega para Saul e fala assim: você quer matar Davi? Davi está escondido lá em Ramá, na cidade dos profetas. E ele fala assim: ele está lá, então vou mandar mensageiros, soldados, para pegarem Davi e trazerem ele para cá para ele ser morto. E olha o que acontece. 1 Samuel, capítulo 19, a partir do versículo 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saul lhe fizera. E se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Olha só, foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi. Eram gente mandada por Saul para prender e matar Davi. Os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel que lhes presidia. E olha o que aconteceu.
E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e esses também profetizaram. Então a Bíblia fala que esses mensageiros foram lá para prender Davi, eles tinham uma missão, eles eram soldados, mas quando eles chegam nesse lugar, a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a profetizar e não voltaram mais, irmão. O Espírito possuiu esses caras. Olha o que acontece depois. Vamos continuar. Versículo 21. Avisado disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram e não voltaram mais. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizavam. Esses caras não eram ministros, não eram homens de Deus, mas quando foram lá naquela cidade para prender Davi, o Espírito de Deus possuiu esses caras, eles ficaram profetizando e não voltaram. Às vezes quando eu olho para Saul, eu tenho a impressão que ele era meio gauchão assim. E aí quando esses caras não voltam, ele fala assim: vou eu mesmo, tchê. E ele sai e vai para Ramá. E olha o que acontece. Vamos lembrar que esse cara aqui, ele era endemoniado. Esse cara ficava possuído por espíritos malignos frequentemente. A gente está no versículo 22. Então foi também ele mesmo a Ramá. E chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando, já no caminho, profetizava até chegar à casa dos profetas. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Eu quero dizer para você que esse aqui é o Espírito Santo que eu creio. O Espírito Santo que veio e tomou mesmo esse cara endemoniado e fez o que quis e impediu a ação que ele tinha para fazer. Agora, como eu disse, muitas vezes nós, queridos, tentamos fechar Deus dentro de uma caixinha de sapato que não é a palavra de Deus. Qual é o limite de ação do Espírito? É que o Espírito e a palavra, eles sempre concordam. Agora, fora isso, Deus é criativo, inovador e surpreendente, e o Espírito Santo é Deus. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, você vê que tem algumas coisas que fazem você perder todos os parâmetros. Por exemplo, Deus chega para um cara chamado Jeremias. Irmão, Jeremias penou na mão de Deus. Se você quiser saber a referência, eu não vou ler o texto com você, é capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Deus chega para ele e fala assim: Jeremias, compra um cinto de linho fino e vai até as margens do rio Eufrates e enterra esse cinto, que eu quero te dar uma palavra profética. Agora até aí tudo bem, até você estudar a geografia bíblica e você perceber que aonde Jeremias estava, ficava pelo menos 500 quilômetros da primeira margem do Eufrates, irmão. Irmão, 500 quilômetros de carro já é uma boa viagem. Agora, de camelo, cavalo, jegue, sei lá o que esse cara usava. Imagine ele andar 500 quilômetros, e ele foi 500 quilômetros. E aí, quando ele chega lá, Deus fala: enterra o cinto nas margens do Eufrates. Aí ele enterra e fica imaginando ele esperando. Aí Deus fala: pode voltar. E ele volta 500 quilômetros. 500 quilômetros, irmão. E aí Jeremias está um dia lá, assobiando, tomando café, e Deus fala: Jeremias! Eu imagino Jeremias botando a mão na cabeça e pensando: ai, tomara que ele não fale do cinto. E aí Deus fala: vai lá desenterrar o cinto. E ele anda mais 500 quilômetros. E quando ele chega lá, Deus fala: desenterra o cinto. Quando ele desenterra, Deus fala: assim como esse cinto de linho fino apodreceu, eu vou fazer perecer o orgulho de Judá. Uau! A minha pergunta é: por que Deus não mandou o cara enterrar no quintal o cinto? Mas vamos piorar um pouco. Deus chega para um cara, irmão, chamado Oséias. Oséias não aparece em lugar nenhum da Bíblia. Quando Oséias aparece, Deus já também dá uma palavra profética para ele. Oséias capítulo 1, versículo 1. E Deus fala: Oséias, eu quero dar uma palavra profética para o povo, e você vai fazer o seguinte: você vai lá na cidade, você vai escolher uma prostituta,
Você vai pegar ela para sua esposa e você vai ter filhos de prostituição com ela. Irmãos, você já pensou que loucura? Não sei se tem algum pastor solteiro aqui na igreja, tem não? Tem? Imagina pastor solteiro, limpinho, purinho, vem arrumadinho, camisa de botão para a igreja. E de um dia ele chega no... Hã? Benhur, cadê o cara? Cadê o Benhur? Tá aí não? Ô Benhur, vem aqui. Vem aqui. Não, venha. E eu não posso perder a oportunidade de zoar desse jeito. Vem aqui, rapidinho. Nossa, eu adoro essas coisas. Mano, ó o Benhur, velho. Solteiro. Tá namorando ou não? Tá aceitando currículo com foto. Agora você imagina, chega o Benhur aqui. Mano, moletom branco, velho. Eu tenho 3 filhos, eu não fico com moletom branco 5 minutos. Cara, moletom branco. Mano, que tênis branco isso aí. É o pé de latão reluzente que a Bíblia fala. Aí vem, cara, todo ajeitadinho, e chega o Benhur. Pode ir, eu só queria te zoar aqui um pouquinho. E chega o Benhur aqui chorando. Irmãos, eu tenho uma palavra para a igreja, Deus falou comigo e Deus quer dar uma palavra profética para a igreja. E o povo já começa a quebrantar, menino de Deus, Benhur, velho. Moletom branco. Sapato reluzente, cara. Ele vai falar, é de Deus isso aí, está todo mundo quebrantado. Ele falou, irmãos, Deus me falou que ia dar uma palavra para a igreja, Deus me mandou casar com uma prostituta. Irmão, metade da igreja vai embora. Só que é isso que Deus faz com esse cara, e manda ele pegar uma prostituta e casar. E quando ele tem filhos, Deus fala, assim como você gerou filhos de uma prostituta, o meu Israel tem se prostituído. Mas vamos piorar? Deus chega para um cara chamado Ezequiel, e Ezequiel é o cara mais louco da Bíblia, irmão, certo? Não tem outro cara. Referência, está na Bíblia, isso você vai se assustar. Ezequiel capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 7, se eu não me engano. Deus chega para ele e fala assim, Ezequiel, eu quero te levantar como profeta, Ezequiel. E Deus disse, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma panela de ferro, e você vai botar um tijolo dentro da panela, até aí está de boa. E daí Deus fala, você vai desenhar a cidade dentro no tijolo de barro, para representar que a cidade está sitiada. Só que tem o seguinte, você vai precisar fazer um jejum aí. Então você vai fazer um jejum, deixa eu fazer as contas aqui, se é isso mesmo. Eu acho que eram 390 mais 40. 390 dias mais 40, 430 dias. E Deus fala, durante esse período você vai comer só uma dose de pão e um pouco de água. Está ficando mais feio o negócio. Só que daí Deus fala para ele assim, irmão, eu não entendo isso aí, tá? Por que Deus pediu isso? Vai ver que era só para fazer uma pegadinha. Deus fala, durante 390 dias, você vai dormir sobre o seu braço esquerdo, do lado da panela. E durante 40 dias, você vai dormir do braço direito. E daí eu fico pensando, Ezequiel pensando, puxa, mas e se eu rolar durante a noite? Deus fala, fica frio. Eu vou vir toda noite e vou amarrar você para você não rolar. Irmão, está lá, só que piora. Deus fala, Ezequiel estava esquecendo uma coisa. Esse jejum que você vai fazer de pão e água, você vai assar esse pão em fezes humanas. Tem um monte de gente pensando, duvido que está na Bíblia. Está na Bíblia. Você vai assar esse pão em fezes humanas, e você vai assar esse pão lá fora, para todo mundo sentir o fedor do que você está fazendo. E aí, Ezequiel deu uma de malandro, ele fala assim, puxa Deus, na minha vida eu nunca comi nada impuro, agora eu vou ter que assar esse pão em fezes humanas mesmo? Aí Deus fala, não, então beleza, pode assar nas fezes de vaca mesmo. Irmão, isso é Bíblia. Agora, normalmente quando eu faço isso, já levanta alguém para mim e pergunta assim, mas isso aí é no Antigo Testamento. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 39, a Bíblia fala que quando Isabel entra na casa de Maria, Isabel grávida de João Batista e Maria grávida de Jesus, a Bíblia diz que quando ela entra na casa de Maria, o Espírito do Senhor se apossa dela e do bebê, e a Bíblia diz que o bebê dá um salto dentro do seu ventre, e naquela hora ela teve a revelação de que o bebê que Maria esperava era o Messias.
Não, mas isso aí é antes de Jesus. João capítulo 11, versículo 49, a Bíblia diz que os principais sacerdotes se juntam para matar Jesus. E a Bíblia diz que eles se juntam, os principais sacerdotes, Anás, Caifás, e eles tramam um plano para matar Jesus. E daí o principal dos sacerdotes diz assim: vamos matá-lo, porque é melhor matar um para o bem de todos, para que os demais se salvem. E a Bíblia diz que o Espírito usou a autoridade profética daquele sacerdote para falar da morte redentora de Jesus, sem que esse cara soubesse que estava profetizando. Querido, alguém diz assim: não, mas isso aí é antes da ressurreição de Jesus. Vamos um pouquinho para frente, lá em Atos capítulo 8, versículo 40, a Bíblia fala que um diácono da igreja chamado Felipe, pregou para um eunuco. Você conhece a história, chega uma hora o eunuco fala: o que eu preciso para me batizar? E Filipe fala: é lícito se você crer de todo o coração. A Bíblia fala que eles pararam num lugar onde tinha muitas águas, e quando ele mergulha o eunuco na água, ele é trasladado. A Bíblia diz que Deus simplesmente arranca ele de um lugar, sem pedir licença, sem pedir para fazer, sem oração nenhuma, mas o Espírito Santo simplesmente vem e arranca Filipe de onde estava e leva ele para uma cidade chamada Azoto. Agora eu olho, querido, para essas coisas e eu falo: Deus, que tipo de padrão que eu posso colocar que seja a tua palavra? Quando a gente olha para a Bíblia, João capítulo 4, versículo 50, a gente vê Jesus curando à distância. Um pouquinho para frente ali, João capítulo 9, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus faz o que? Ele gospe no pó. A Bíblia diz que Jesus gospe no pó, faz lama e passa nos olhos do cego. E aí Jesus fala assim: você está enxergando? Ele olha e fala assim: estou vendo os homens como árvores. E Jesus fala: está certo, as árvores somos nós. Não. E a Bíblia... e Jesus cura aqui em duas partes, irmão. E Jesus toca nesse homem de volta e cura ele em duas partes. Quando a gente vai para Marcos capítulo 8, versículo 22, a gente vê mais uma vez Jesus curando em etapas. Em Lucas 4, 22, a Bíblia diz que Jesus expulsa demônios e ordena que se calem. Mas em Marcos capítulo 5, versículo 9, Jesus expulsa demônios e ordena que eles falem. Agora, muitas vezes a gente cria regras, querido, de dependência dentro da nossa experiência, e a verdade é que isso não tem nada a ver com Deus, e isso acaba nos impedindo de dar respostas simples ao Espírito Santo. Deixa eu ver como está meu horário aqui. Você sabe que há pouco tempo atrás eu estava orando, e o Espírito Santo me lembrou de uma fé simples que eu tinha, irmão, e deixei de ter. Você sabe uma coisa que eu faço, que eu amo? Às vezes eu gosto, hoje muitos lugares nos conhecem, mas eu às vezes gosto de ir naquelas igrejinhas de bairro, naquele bairro pobre, que é aquela igreja assim, 2x2, que é de povo simples de verdade. Eu gosto de umas assembleias assim, que você vai lá, o cara fala borso, carça, preda e cráudio. Mas os caras passam o dia inteiro orando lá. Eu vou te ensinar a manha. Você vai nessas igrejinhas. Uma vez eu fiz um jejum, eu queria 3 respostas de Deus. Eu falei: Deus, eu tenho 3 perguntas. Eu jejuei acho que por 5 dias. E aí eu fui numa dessas igrejinhas. E tem a manha, irmão, eu vou te dizer qual que é a manha. A manha é que você sempre chega atrasado. Por quê? Porque você não dá moral para o profeta, né? Porque senão o profeta chega, começa a perguntar da sua vida e profetiza sabendo já. Então o esquema é o seguinte: em qualquer outra situação é pecado chegar atrasado na igreja. Nesse dia pode. Então você vai assim, quando o culto começou, você vai e senta na última fileira, que normalmente assim a quinta, e você fica com cara de paisagem, e você espera Deus vir falar com você. Eu fui numa dessas igrejinhas uma vez, eu fiz 3 perguntas para Deus, um jejum de 5 dias. Das 3 perguntas que eu fiz, um cara que nunca tinha me visto na vida respondeu 2. Agora, quando eu olho para essas pessoas, e a gente pode falar que elas têm de repente uma debilidade teológica de ensino, mas o que eu vejo nelas muitas vezes era uma fé simples. E algum tempo eu estava em casa e eu estava orando um dia, e Deus me falou assim:
Eu estava lendo uma história num livro, uma história de uma intervenção sobrenatural de Deus, e eu pensei, cara, mas como que é isso? Será que o cara não forçou um pouco o testemunho? Como que é isso? E eu ouvi Deus falar comigo. Que saudade de quando você lia os testemunhos e você estava mais interessado em experimentar do que em entender. E eu comecei a chorar, eu lembrei de coisas que eu li, irmão, não queria saber de entender, eu só queria experimentar aquelas coisas de Deus. E Deus me falou, um dia você quis experimentar, hoje você está mais preocupado em entender. E eu comecei a me lembrar de umas coisas. Você sabe que quando eu tinha ali acho que uns 17 anos, eu quebrei meu pé no calcanhar. E eu quebrei pulando de um púlpito assim, e eu quebrei em 3 lugares, meu calcanhar. E eu fui engessado, coloquei gesso, e eu lembro que o médico falou para mim, você vai ficar no mínimo 6 semanas com esse gesso. E, irmão, eu não tinha nem aquele toquinho embaixo, hoje usa mais aquelas botas, mas naquela época só engessava, não tinha nada embaixo, tinha que ficar com o pé para cima, 6 semanas. E eu sou meio sanguíneo, meio agitado, eu falei, cara, eu vou ficar louco aqui. Eu lembro que um amigo meu, esse mesmo amigo do Espírito Santo, me emprestou uma caixa com vários VHS, você não sabe o que é, põe no Google. VHS, então tinha ali bandas, tinha algumas pregações, para eu passar aqueles dias com o pé engessado. E eu estava na 2ª semana de gesso, e eu lembro que eu mexi na caixa, olhei e tinha um VHS do Benny Hinn, no Rio de Janeiro. Irmão, não estou aqui para falar da doutrina do Benny Hinn, se ele é legal, se não é, se o paletó branco dele... Cara, você devia usar um paletó branco. Se o paletó branco dele é legal, com esse tênis vai ficar, ó... vai ficar legal ou não. Então eu não estou falando de doutrina aqui, mas eu coloquei o VHS do Benny Hinn, irmão, no final da mensagem eu já estava no chur, irmão, já estava orando, chorando, e aí o Benny Hinn falou assim, eu vou orar por cura agora. E eu pensei, Deus, essa gravação é antiga. Eu falei, mas o mesmo Espírito que estava lá está aqui, eu vou orar também. E eu lembro que eu coloquei a mão dentro do gesso assim, a perna já tinha encolhido um pouquinho, está parecendo uma espingardinha. E coloquei a mão e comecei a orar, irmão, eu comecei a orar, minha perna começou a queimar. Eu falei, cara, está acontecendo algum manto aqui. E na hora que eu estava sentindo aquele calor, o Benny Hinn falou no vídeo, algumas pessoas como sinal da cura, vão sentir um calor no lugar da enfermidade. Eu falei, sou eu, mano, estou curado já, não te esperei nem ele terminar de orar. Saí pulando, desci para a cozinha, que era no andar de baixo, fui descendo na escada, peguei uma faca e meti no gesso, e mexi o pé assim e falei, Deus, estou curado. Levantei da cadeira e pisei e... dei aquele peixinho no chão. Cara, uma dor, mas uma dor que eu não sei te explicar o que era. Parecia que vinha um alfinete, uma agulha de baixo para cima. E aí, minha mãe chegou na cozinha e falou, cara, o que aconteceu? Ah, mãe, eu orei, senti umas borboletas na barriga, ali um calor na perna, e falei, estou curado. Minha mãe falou, amém. Meu pai era um homem de fé também, mas um pouco mais conservador. E aí ele chegou em casa, quando me viu com o gesso, falou, cara, o que você fez com o teu gesso? Eu falei, pai, senti as borboletas na barriga, senti um calor na perna e fui curado e tirei. Ele falou, tá, mas podia ser curado, mas precisava tirar o gesso. Eu falei, tá, mas que graça que tinha daí, que testemunho que eu ia contar. Ele falou, não, vamos lá para o hospital, você vai pôr o gesso. Eu falei, pai, não vou. Ele falou, você está pisando? Eu falei, não. Aí é outra história, né? Ele falou, cara, se amanhã você não estiver pisando, eu vou te levar para o hospital. Irmão, quando chegou o 2º dia... Meu pé estava inchado, começando a ficar roxo e não dava para encostar. Eu falei, meu Deus, quando meu pai chegar vai ser B.O. Meu pai chegou em casa e falou, cara, meu Deus, olha, teu pé está ficando roxo. Não, nós vamos. Eu falei, não vamos, fui curado. Ele, não, você vai, se não vou ficar aquela briga. Ele falou, amanhã é o último dia. Se quando eu chegar do trabalho amanhã, seu pé não estiver curado, a gente vai para o hospital. Irmão, fiquei orando. Fiquei orando. Amanheceu o 3º dia. Meu pé parecia uma berinjela, preto, e estava tão inchado, sabe que incha tanto que brilha? Todo mundo sabe isso, mas estava uma pelota meu pé. Cara, quando meu pai chegou em casa, já foi direto em mim, não, nós vamos no hospital. Eu falei, eu fui abrir a boca, ele falou, cala a boca, nem fala, entra no carro. Irmão, daí fui, dor no pé, cheguei no hospital, e aí eu não sei se é o Satanás, se foi Deus... Eu sei que eu cheguei lá, foi o médico que foi me atender, foi o mesmo médico que me engessou.
Aí o cara chegou, olhou para mim e falou assim, que é isso? Cara, por que você tirou o gesso? Eu não sabia nem o que falar, né? Ele não conhecia o Benihim. Aí fiquei naquela assim, ele falou, que responsabilidade, saber que pode gangrenar no teu pé e você perder esse pé. Meu pai viu. E ele falou, se não gangrenar, você pode, sabe que pode calcificar torto. Meu pai viu. Você pode ficar aleijado desse pé. Meu pai viu. Está me irritando já. Daí ele falou, vamos para o raio-x. Irmão, eu fui para o raio-x. Eu não sei se é eu que estava com muita dor, com muito medo. E quando chegou a enfermeira, ela era uma alemãzona, irmão. Na minha cabeça, ela tinha tipo uns 2x2. Ela deitada em pé, ela tinha a mesma altura. E ela falou assim, segue a linha aqui, ó. E eu fui, eu já estava assim, né? Puxa, Deus, eu fiz a minha parte aí, né, Deus? Eu acho que é a tua vez agora. E aí, subi na mesa de raio-x, sentei, ela, não, você tem que ficar de 4. Irmão, eu fiquei de 4. E meu pé é de lado, 10 para as 2 que a gente chama, né? E daí ela chegou, teu pé tem que ficar reto, e deu uma virada assim, ó, vá! E quando virou, só escorreu uma lágrima assim. Eu falei, Deus da misericórdia. E aí voltei, irmão, envergonhado, com um pouco de esperança ainda, sentei, e daqui a pouco veio o médico, com o raio-x, ele parou na frente do meu pai todo assustado, ele olhou e falou, eu precisava ficar 6 semanas. Ele falou, não sei explicar, mas não tem mais nada no teu pé. Eu olhei para o meu pai e falei, viu? Agora, às vezes, a gente abre mão, querido, de uma fé simples. Eu vi coisas que eu não fazia mais. Você sabe que quando eu cheguei nos 18 anos, meus pais tinham uma casinha aqui em Antonina. E eu ia para lá e eu chegava a ficar 18 dias fechado lá, 14 dias orando, fechado sozinho. E lá nesse lugar, Deus me falou, olha, eu vou te usar com cura e você vai orar por pessoas com problemas nos olhos. Irmão, eu chorei. Deus vai me usar com cura. Eu vou ser um curadeiro do olho. E Deus vai me usar, Deus me ungiu. Cara, foi aqui que arrepiou e tal. Sabe o que eu fiz? Nada. E aí se passou muito tempo, e eu vou te dizer a vergonhosa experiência que eu tive de curar alguém. Eu estou um dia chegando em Curitiba, eu não sei quem de vocês conhece o Samuel Moraes, ministro de louvor lá da CCC, o Samuel era discípulo meu, e eu estou chegando em Curitiba, ele me liga e fala, onde você está? Eu falei, cara, eu estou entrando em Curitiba. Ele, estou ministrando numa igreja em tal bairro, vem para cá. Eu falei, cara, mas eu vou chegar 1 hora atrasado aí, o culto era às 8, eu falei, cara, eu vou chegar umas 9 horas. Ele falou, vem para cá. Ele, muito amigo meu, eu falei, vou lá. Fui para lá. Aí eu estou lá e eu apareço na porta, irmão, já tinha acabado o louvor, dava para muvucar, Samuel tinha chamado o povo para frente, e estava orando, e falou, Farley chegou, me ajuda a orar pelas pessoas. Eu falei, cara, o Samuel é muito sem noção, vou chegar numa igreja que eu não conheço ninguém, 1 hora atrasada, e vou botar a mão na cabeça das pessoas para orar. Eu falei, vou é nada. E eu lembro que eu fui no cantinho e fiquei assim, ó, intercedendo. Mas, irmão, a sensação que eu tenho é que Deus me enganou. Porque Deus me deu uma palavra profética para um senhorzinho que tinha ali. E quando eu vi, eu já tinha ido e eu abracei aquele senhor. Foi a única pessoa que eu orei. E eu fiz uma oração ridícula. Mas foi coisa assim, pulou de mim. Eu abracei e falei, Deus, muito obrigado pela vida desse meu irmão. E o Senhor me fala que está dando um presente para ele hoje. E esse é um presente que ele quer há muito tempo, que ele está orando por muito tempo. Mas hoje o Senhor está dando esse presente para ele. E ainda essa semana ele vai poder comprovar. Falei, meu Deus, o que eu fiz? Falei, em nome de Jesus, amém. E saí, e falei, cara, que coisa esquisita. Você fica naquela, será que foi Deus, será que não foi? Isso foi no sábado. Na segunda-feira eu estou no trabalho, lá na Gazeta do Povo, conheci um irmão aqui que trabalha na RIC. E eu estou lá, e daqui a pouco o Samuel me chama, no tipo Messenger assim, e ele fala, Farley, você está aí? Eu falei, tô. Ele falou, cara, você orou por alguém no sábado? Eu falei, deu BO a minha oração. Eu falei, orei. Ele, por quem? Eu falei, cara, orei por um senhorzinho lá. Ele falou, cara, o que você orou? Eu falei, misericórdia. Deve ter dado ruim mesmo. E eu contei para ele. E ele falou, Farley, eu vou te mandar um áudio do pastor. O tiozinho por quem você orou é tio do pastor sênior da igreja. Eu falei, meu Deus. E ele falou,
o tio dele não é aqui da cidade, ele veio para cá para fazer um tratamento nos olhos. E ele falou, eu não me engano quanto que era, mas ele tinha assim 20%, acho que num olho de visão e 30% na outra. Ele falou, ele veio, tinha consultado durante a semana, o médico falou que ele tinha uma doença degenerativa, que eles iam dar alguns medicamentos para ele não continuar avançando a doença, mas o médico falou que era incurável, não tinha cirurgia, e com o tempo ele provavelmente ia ficar cego. Ele falou, Farley, o pastor me mandou aqui. Eles estão andando na rua e o tio dele está lendo tudo, até as coisas que ele não consegue ler. A oração mais simples do mundo. Agora eu me pergunto, será que se eu soubesse pelo que eu estava orando, será que eu tinha essa fé e essa ousadia de orar? Agora eu estou chegando perto do fim e eu quero contar para você. Normalmente a gente vem aqui e conta as histórias que deram certo, né? Eu gosto de contar as histórias que deram errado, irmão. E eu vou te dizer uma das experiências mais vergonhosas que eu tive na minha vida. Eu estava um dia em casa, isso era, eu acho que ali por 2007, 2008 talvez, e eu tinha acabado de lançar um livro e falando sobre avivamento, isso começou a me abrir porta para pregar em alguns lugares. E eu lembro que um pastor de São José dos Pinhais me ligou e falou, você é o Farley do livro e tal? Eu falei, sou eu. Ele falou, cara, eu vou fazer uma conferência aqui, em um ginásio de esportes aqui em São José dos Pinhais, eu quero que você venha pregar sobre avivamento. Eu falei, beleza, eu vou. E marquei com ele a data. Quando eu desliguei o telefone, Deus falou comigo. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente prega uma mensagem com testemunhos assim, eu posso passar uma imagem errada de que a gente vive o sobrenatural de Deus todo dia fácil. Eu quero dizer que não é bem assim. A grande verdade é que talvez a maioria dos nossos dias eles não sejam sobrenaturais, mas é a nossa disciplina e fidelidade nos dias naturais que torna os dias sobrenaturais possíveis, amém? E eles precisam existir. E quando eu desliguei o telefone, Deus falou para mim, irmão, não é do jeito que Deus fala sempre, mas aquele dia eu sabia que era Deus falando, e Deus me falou assim, eu vou te usar em cura nesse lugar, nessa noite. E aquilo encheu meu coração, faltava acho que 1 mês e meio para o evento. E eu falei, mas que forte, eu acho que foi Deus que falou comigo. Eu falei, se for de Deus, esse negócio vai permanecer. Irmão, e toda vez que eu pensava nessa ministração lá, Deus me falava, eu vou te usar com cura, eu vou te usar com cura. E quando começou a se aproximar aquele negócio, meu coração queimava, Deus falou comigo através da palavra, Deus usou pessoas para profetizarem, e eu estava assim já pegando fogo. Eu falei, meu Deus, o que vai acontecer esse dia nessa ministração? Eu fiquei tão com o coração queimando que eu marquei uma reunião com o pastor Luciano Subirá. E eu falei, pastor, Deus está me falando isso. E ele falou, Farley, eu quero que você guarde isso para o seu coração. A ousadia, ela é essencial para a ativação dos dons espirituais. E o Luciano me falou, Farley, a ousadia, ela é essencial para a ativação dos dons. Deus está falando com você. Ele falou, cara, vai lá e arregaça tudo, deixa Deus te usar, pede sinais. E eu já tinha visto ele ministrar cura. Eu falei, cara, eu vou fazer que nem você, que nem o Benihim, vou pedir sinais de Deus, ser usado com cura. Irmão, sair de lá pegando fogo. Se eu não me engano, faziam 3 dias para o evento. Quando chegou o dia do evento, eu e a minha esposa, a gente era recém-casado. E eu lembro que eu entrei naquele barracão emocionado. Falei, Deus, esse dia vai marcar a minha vida, o que vai acontecer aqui? E eu lembro que eu fui para um cantinho do barracão, e eu coloquei a cabeça numa quina e falei, Deus, o Senhor tem me falado sobre esse lugar, o que vai acontecer aqui 1 mês e meio. E eu senti Deus, aquela coisa de pentecostal, né, irmão, aleluia. É braço arrepiando, é chuva, é cheia, é borboleta na barriga. E eu senti tanto a presença de Deus vindo na minha vida, que eu falei, Deus, eu creio tanto que o Senhor derramou uma unção de cura sobre a minha vida, que se eu subir lá e não acontecer nada, eu vou continuar crendo. Chegou a hora de eu pregar. Olha a falta de experiência. O cara tinha me pedido para pregar sobre avivamento, mas eu queria ministrar sobre cura, em vez de pregar e ensinar sobre isso, eu fui e preguei sobre avivamento. E aí quando chegou no fim, eu acho que tinha assim umas 230 pessoas naquele lugar, naquela noite. E quando eu terminei, eu falei, gente, faz 1 mês e meio que Deus está me falando que vai me usar com cura aqui nessa noite. Irmão, já saiu umas rajadas de língua estranha, uns aleluia lá. E eu falei assim, Deus vai me usar, e vão haver curas, manifestações sobrenaturais nessa noite. Quem crê, todo mundo. E eu falei assim, quem aqui tem uma enfermidade? Irmão, ninguém levantou a mão. Eu falei, não, quem aqui tem uma enfermidade? E ninguém levantou a mão.
Eu falei, não é possível que eu estou na única igreja do universo que não tem um doente, irmão. Como que eu vou curar se não tem doente? Eu falei, não, eu vou. Eu falei, gente, quando eu estou falando de enfermidade, eu estou falando desde uma dor de cabeça até um câncer. Quem tem? Eu estava quase apelando para piolho e unha encravada. E eu falei, quem tem uma enfermidade? Ninguém levantou a mão. O que uma pessoa racional faria? Desbaratina. Solta um aleluia, abençoa a noite. Só que quando eu ia desistir, veio a cabecinha do Luciano aqui falando, a ousadia é essencial para a ativação dos dons. Eu falei, mas Deus falou comigo, eu vou orar do mesmo jeito. Às vezes minha esposa vai comigo, eu prego essa mensagem, quando termina eu falo para ela, amor, eu fiz tudo aquilo mesmo, foi daquele jeito. Ela fala, pior que foi. Eu estava cheio de fé e desprovido de inteligência. E eu falei, mas eu vou orar do mesmo jeito. E eu falei, coloca aí a mão na sua enfermidade. E, irmão, comecei a orar e foi um fervo, e o povo orando, e língua estranha, e aquela coisa, aquele fervo. E quando terminei a oração, irmão, eu tive a capacidade de falar. Alguém aí tem um testemunho para contar? Irmão, quando ninguém levantou a mão, eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu mirei a porta dos fundos, falei, cara, eu vou sair correndo daqui, vou achar um buraco para enterrar a minha cabeça. E eu já saí assim, ó, pelo púlpito. Quando eu fui descer, veio o pastor da igreja, me abraçou e falou assim, ô irmão, nem sempre acontece como a gente queria. Eu, ai. Falei, cadê a porta? Dei mais uns passos, chegou uma moça com um rapaz, assim, ele parecia meio debilitado, tinha um buraco de traqueostomia. Falei, Deus vai me salvar, deixa eu ver se o povo está orando, vou curar esse doente aqui. Ela falou, meu irmão sofreu um acidente, ficou com alguma sequela aqui, você pode orar por ele? Meu irmão, botei a mão na cabeça, caí endemoniado. Falei, diabo miserável, ainda vem me zoar aqui. Foi a expulsão do demônio mais rápida da vida. Eu falei, sim! E já saiu o demônio, eu já fui para a porta de volta. Fui para a porta, mais um cara me parou. Eu falei, Deus de misericórdia. Aí esse cara me parou e falou assim, ô pastor, eu tenho um problema muito sério nas costas. Eu fiquei com vontade de dar um soco nele. Porque eu pensei, abençoado, por que não levantou a mão, né? Mas ele me fez entender, ele falou, pastor, eu tenho um problema nas costas aqui, que às vezes eu não consigo sair da cama de manhã, de eu perder dia de trabalho. Depois eu fui aprender que isso é muito característico de hérnia de disco. E ele falou, mas quando você estava orando, eu senti um calorão nas minhas costas. E aí ele explicou, ele falou, só que quando eu vim hoje eu estava bem. Então eu não posso dizer que eu fui curado, porque eu estava bem e não tinha como comprovar. Eu falei, não, cara, você não precisa ajudar a Deus. Irmão, fui embora. Só que eu fui embora, esse pastor, isso faz mais de 10 anos, ele nunca mais me convidou para pregar. É verdade, você está rindo, porque não é você, né? Eu fui para casa, eu fiquei muito mal. Minha esposa sabiamente não abriu a boca. Sabedoria divina. Mas eu entrei numa crise, falei, Deus, eu fiz tudo, eu agi por fé, eu agi com ousadia e não aconteceu nada. E eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei, Deus, eu não oro por mais ninguém se o Senhor não me explicar o que aconteceu. Só que assim, uns 15 dias depois, o Luciano ia fazer uma conferência dos dons lá na comunidade Alcance. E eu sabia que ele curava a galera. Irmão, eu vi coisas incríveis. E eu falei, Deus, eu vou fazer um jejum. Se eu não me engano, foi de 3 dias. Eu vou fazer um jejum. E eu vou para essa conferência do Luciano, o Senhor vai ter que me curar, porque senão eu nunca mais boto a mão em ninguém. Irmão, me enchi de fé para aquilo e fui para o primeiro dia da conferência. Quando eu cheguei no primeiro dia da conferência, um rapaz chegou para mim, esticou a mão assim. O pastor Marciano, que é aqui da terra mesmo, estava conversando com o rapaz, e quando eu cheguei ele falou, Farley, vem aqui que tem um fã teu aqui. Eu falei, ou é alguém que lê um livro meu, ou ele está me zoando, que é mais provável. E aí quando eu cheguei, esse rapaz estendeu a mão para mim e falou assim, cara, eu fui curado naquele dia. Eu falei, que dia? Ele, lá em São José dos Pinhais, você me curou aquele dia. Eu falei, Deus, é o cara do problema da coluna, foi curado. Aí a minha fé já deu uma... Eu falei, Deus, um cara, não saí ileso, um cara pelo menos foi curado. E fui para a conferência. E aí Deus me falou, irmão, não é sempre que Deus me fala assim. Eu tenho muitas testemunhas para isso. Deus me falou, amanhã você vai orar por uma pessoa que tem um encurtamento de perna e você vai ver essa perna crescer.
Irmão, eu fiquei com aquilo, eu não sei te explicar, mas eu contei para minha esposa, eu tinha uma convicção. E fiquei o dia inteiro orando por aquilo, jejuando, e cheguei na conferência e já cheguei assim, ó. Não podia ver um manquinho que eu já ia na cola. Às vezes eram uns caras que era só meio desajeitado mesmo. E aí eu tô sentado, o Luciano ministrou o ensino e aí começou a orar. E quando começou a orar eu já fiquei assim, né, irmão? E aí eu vi quando ele puxou uma moça e mandou a moça sentar na cadeira e esticar a perna. Quando ele mandou ela esticar a perna, eu falei, ela tem encurtamento. Eu já dei a volta pela lateral assim e fui indo lá para frente. Eu estava no canto da igreja quando eu ouvi ele falar assim, ó, chama o Farley. Quando ele falou chama o Farley, eu já gritei ali, tô aqui. E ele falou, olha... Ele juntou os 2 pés, ela tinha assim, uns 3 dedos de diferença de uma perna para outra. E ele falou, Farley, ela sofreu um acidente quando ela era criança, e quebrou a perna em várias partes, e isso atrapalhou o crescimento, e uma perna não desenvolveu como a outra. O médico deu 2 opções, ou abrir a perna menor e colocar um toco de prótese, ou tirar um pedaço da perna maior. Mas como a cirurgia era muito agressiva, ela nunca quis fazer. E dele olhou para mim e falou assim, bota a mão na perna dela e manda crescer. Irmãos, eu lembro que eu coloquei a mão na panturrilha e eu fiz igualzinho ele fazia. Eu falei assim, perna, em nome de Jesus, cresça. Mas quando eu cheguei no cresça, a perna menor estava quase passando a maior. Irmão, eu senti a perna correr na minha mão, aquela moça começou a chorar. Irmão, foi tão rápido que depois eu falei para o Luciano, se eu soubesse que era tão rápido assim, eu tinha orado. Oh Deus, de Abraão, Isaac e Jacó. E aí eu lembro que quando eu vi a perna daquela menina, estava um monte de gente em cima vendo, eu vi aquela perna daquela menina crescer, eu já comecei a chorar, e o Luciano olhou para mim e falou assim, é simples, né? Se você perguntar para mim, todas as pessoas que você ora são curadas? Não. Todas as pessoas, a metade das pessoas que você ora são curadas? Provavelmente não. Mas eu só comecei a ver milagres quando eu comecei a orar. E eu tenho muitos deles para contar para você. Eu tinha um diagnóstico de infertilidade. O médico olhou para mim e falou assim, você nunca vai ser pai de forma natural. E hoje eu tenho o Caleb de 9 anos, a Nicole de 7 e a Louise de 5. E agora eu vou ter que fazer uma vasectomia para consertar o milagre que Deus fez. E a área que eu mais vejo são pessoas que são inférteis, tendo filhos. Um dos testemunhos mais incríveis que eu tenho é de uma menina da Poema, lá em Taubaté. Ela teve câncer e ela tirou parte de vários órgãos, inclusive do útero e ovário. Eu não manjo muito disso, mas tirou metade de tudo quase. E ela disse que foi uma cirurgia de muitas horas, e quando ela acordou, o médico veio visitá-la no quarto, e o médico falou assim, olha, sua cirurgia foi um sucesso, você vai sobreviver. E ela falou assim, doutor, e filho eu vou poder ter? Ele riu dela e falou, pô, você não quer nada, filho não, filho esqueça, você é incapaz de ter filhos. E eu orei com essa moça, eles têm um bebê, eu tenho a foto do bebê hoje. Agora todo mundo é curado? Não, irmão, mas eu não deixo de orar por ninguém. Por quê? Porque a ousadia é essencial na ativação dos dons. Eu tenho um grande amigo que é o Hernani Santos, talvez alguns de vocês conheçam. Tudo história daqui, ele foi um dia aqui na Igreja Batista Shalom, e ele colocou várias pessoas com cadeira de roda em cima do púlpito, e uma pessoa que era muito conhecida da igreja foi curada naquele dia, paralítico a vida inteira. E aquilo comoveu toda a igreja, foi uma choradeira, irmão, foi uma coisa incrível. Acho que foi na sexta-feira, quando chegou no domingo, veio um cara de cadeira de roda na igreja, e os pastores da Shalom ficaram todos empolgados, são meus amigos, pastor Odilon, um homem incrível de Deus, e eles se encheram de fé e falaram, traz esse paralítico aqui. E irmão, juntou todos os pastores em volta dele, começaram a orar, e mandaram a igreja, aponta a mão, ora aqui, oraram, e sabe o que aconteceu? Nada. E a primeira coisa que eles fizeram foi chegar para o Hernani, depois o Odilon ligou para ele me contou, e o Odilon falou assim, o Hernani, ensina o caminho das pedras para a gente. Falou, cara, veio paralítico aqui, todo mundo orou, botou a mão, cara, e não aconteceu nada. E o Hernani falou assim, com a maior simplicidade do mundo, falou, cara, vocês oraram por um e não aconteceu nada, vocês desanimaram?
E ele disse: eu devo ter orado por uns 100 antes do primeiro levantar. Nem todo mundo é curado, talvez você não veja milagre com todo mundo, mas eu tenho visto muitos milagres na minha vida. Mas os milagres só começaram a acontecer quando eu entendi quem é o Espírito Santo. E quando eu entendi que eu preciso viver uma vida sobrenatural. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem. E eu entendo que eu não posso pregar a fé sem manifestar os sinais que seguem aqueles que creem. Nós somos homens e mulheres de Deus, a gente precisa viver o sobrenatural. Agora eu preciso entender e falar: Deus, eu preciso disso. Eu preciso de uma palavra profética que às vezes transforma a vida de uma pessoa. Eu preciso ser um agente seu na terra. Segunda Pedro fala que os anjos anelavam, perscrutavam sobre aquilo que Deus ia fazer, todo o desdobramento da obra de Jesus na cruz. Agora Deus não chamou os anjos para pregar, Ele chamou eu e você. Nós somos as mãos, os pés e a boca de Deus na terra, e nós precisamos ser sobrenaturais. Você crê nisso? Eu quero te pedir que você fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você crê nos dons? Eu quero chamar a banda aqui, eu quero começar a orar com vocês. E alguns sinais vão acontecer. Talvez você sinta a sua mão esquentar, ou tremer, ou seus lábios. Ou talvez você sinta como uma cólica no seu ventre, uma dor, uma agitação. Talvez se você sinta um sinal na sua boca, e cada sinal fala de uma coisa. Na boca fala do dom de profecia, da variedade de línguas, da interpretação de línguas. Talvez você sinta um sinal no seu ventre, isso fala dos dons de revelação, da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, do discernimento de espírito. Talvez você sinta um sinal nas suas mãos, que fala do dom da fé, dos dons de curar, da operação de milagres. Agora, quando eu olho para a Bíblia, a minha teologia não consegue acreditar que alguém não tenha dom nenhum, irmão. Sabe por quê? Você está aqui hoje, tem uma história por trás disso. A minha avó materna era bruxa, feiticeira, morreu endemoniada. Meu avô morreu de tanto beber. O outro avô meu era desonesto, abandonou a família. E Deus moveu muita coisa para eu estar aqui. Eu sei que Deus fez para eu estar aqui. E você sabe o que Deus fez para você estar aqui. Agora Deus não ia mover o que moveu para te colocar num lugar no reino onde você foi chamado só para receber e não dar nada para ninguém. Deus não tem cultura de desperdício. E eu digo para você, você tem um dom sim. Agora o quanto você quer, o quanto você entende isso. Eu quero que nós comecemos a orar aqui. Pedir para que o Espírito Santo venha, o Espírito Santo mova no nosso lugar. Você pode abaixar seus olhos, sua cabeça, fechar seus olhos. Carlinhos, ajuda a gente, pode. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa igreja, porque essa é uma igreja que acredita que Jesus cura. O Senhor é o Senhor que nos salva, Pai. É o Senhor que nos transforma, que nos cura. E nós acreditamos nos dons do Teu Espírito. Nós acreditamos que o Teu Espírito é vivo, presente hoje. E eu te peço que o Senhor ouça o clamor dos meus irmãos. E eu clamo por uma ativação do Espírito Santo. Que sinais comecem a acontecer. Eu te peço por sinais nas mãos. Espírito Santo de Deus. Sinais na boca, Senhor. Sinais no ventre. Que haja uma ativação, uma liberação dos dons espirituais nessa noite. Sinta o Espírito Santo te tocar nesse lugar. Senhor, meu Deus, nós declaramos que a sua igreja, ela é sobrenatural. E nós somos os seus pés, as suas mãos, a sua boca nessa terra, Pai.
que os dons espirituais, as palavras proféticas, as palavras de conhecimento comecem a acontecer nas casas, nas células, nas reuniões da igreja. Nós clamamos pela manifestação do Teu Espírito. Se você ora em línguas, comece a orar. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Se você sentir um sinal de Deus, dá um glória a Deus, um aleluia aí. Espírito Santo de Deus, nos toca, nos enche essa noite. Eu clamo por realmente um final de semana sobrenatural. Nos enche, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, Senhor, nós cremos, nós queremos tocar esse mundo, nós queremos tocar nossos familiares, nós queremos ver pessoas sendo curadas, libertas, Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, batiza, Senhor, que aqueles que não falam em línguas, em toda simplicidade, abram a sua boca e comecem a liberar línguas estranhas agora. Em nome de Jesus eu clamo por um batismo, por um renovar, Pai, aqueles que têm o seu coração frio, morno, que haja um avivamento, um despertamento, uma paixão nova nessa noite. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nos toca nessa noite, Senhor.